Lindezas, bem-vindos ao Tato Juris, eu sou o João e antes de começarmos, já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder nenhum resumo. E agora sim, vamos falar aqui da Lei de Acesso à Informação, número 12.527, lá de 2011. E essa lei aqui serve para dar uma espécie de puxão de orelha em quem? Ela vai atingir órgãos públicos da administração direta, também o Ministério Público, incluindo o setor de cortes de contas, atinge também as entidades privadas sem fins lucrativos, e só para ficar um pouco mais claro, essas entidades recebem recursos públicos diretamente vindo do orçamento. O que é esse orçamento? É aquele em que a galera se reúne e diz: vamos gastar X com saúde, Y com segurança, Z com entidades privadas e assim por diante. E como falar dessa galera sem mencionar a fase? Fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Basicamente, todo mundo que representa o governo. Esses aí são o público-alvo dessa lei. Mas qual que é o objetivo dessa lei? De forma bem simples, são dois: assegurar o direito à informação e assegurar a publicidade dos atos de toda essa galera que eu citei anteriormente. E aqui a gente entra basicamente na definição de informação. São todos os dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento. E esses dados podem estar em qualquer meio, suporte ou formato. Como assim? Se eu pegar o dado de céu cinza, se eu pegar o dado de temperatura baixa, se eu pegar o dado de porcentagem de umidade no ar. Não interessa se eu peguei esses dados de forma visual olhando para cima, se eu peguei um aplicativo ou com a pessoa que faz a dança da chuva. No fim das contas, esses dados podem estar processados ou não, ou seja, analisados ou não, e eles em conjunto me dão a informação de como será aquele dia, ensolarado sem nuvens ou frio e chuvoso. E a partir dessa informação eu consigo me adaptar ao dia. Vou usar agasalho ou uma camiseta regata e assim por diante. Porém, existem alguns tipos de informação. Elas podem ser classificadas em pública, pessoal ou sigilosa. E essa última pode ser classificada ainda em secreta, ultra secreta e reservada. Veremos um pouco mais sobre elas adiante. Por fim, assegurar a publicidade dos atos. Isso quer dizer que tudo que diz respeito aos recursos públicos recebidos por aquelas entidades e órgãos devem ser informados. Vocês receberam 100 para recapear a rua. Estou vendo aqui que só utilizaram 80. Para onde foi os outros 20? Isso quando a pessoa tem interesse e vai lá perguntar alguma coisa. Mas caso ninguém exija a informação, isso não tira da responsabilidade dessas entidades de prestar contas quando legalmente obrigadas. Então pode-se dizer que o principal objetivo é informar tudo o que essa galera que representa o governo, seja em esfera federal, estadual ou municipal, faz ou deixa de fazer com dinheiro, ou até mesmo o que ela sabe sobre você. Sim, as suas informações, mas a gente já chega lá. Porque antes disso, para entender como ela vai tratar as informações sobre você e sobre o que ela anda fazendo, é importante deixar claro que, na hora de lidar com as informações, aquelas entidades respeitarão os princípios da administração pública, o LIMP, mais detalhes sobre a legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência em vídeo específico. Como também, essa galera aqui vai ter que respeitar algumas diretrizes próprias dessa lei de acesso à informação, que são elas: publicidade como preceito geral, no qual o sigilo é a exceção. Tem também a divulgação de informações de interesse público, e nesse caso aqui, não necessariamente é preciso uma solicitação do público, das pessoas. E esse tipo de divulgação pode ser feita por qualquer meio viável, incluindo tecnologia. E aí eu vou utilizar esses dois aqui para dar exemplo de SMS, mensagens de texto enviado para o seu celular pela Defesa Civil, geralmente informando se você está numa localidade que costuma ou tem a previsão de receber chuvas fortes. Eu tenho certeza de que ninguém aí nunca pediu para receber esse tipo de informação, você no máximo pode ter autorizado, mas que você envia uma mensagem lá para a Defesa Civil e pergunta: viu, aqui onde eu tô, é perigoso? Tem risco de ter deslizamento, de ter enchente por causa de chuva forte? Acho que não. Mesmo assim, vira e mexe é capaz de você ou receber ou conhecer alguém que já tenha recebido esse tipo de informação. É algo importante, de interesse público, sem solicitação, enviado por SMS. Hoje em dia é muito mais possível receber mensagens pelo WhatsApp, que também é uma forma bastante viável. Uma última diretriz é o fomento da transparência da administração pública. Em outras palavras, é deixar as pessoas acostumadas, crentes
confiantes de que tudo que for importante para a população, a administração pública vai divulgar, ainda que as pessoas teoricamente não saibam do que se trata, nem tenham pedido. Então, por exemplo, imagine que a administração pública decide construir uma nova escola, um novo hospital. A partir do momento em que eles decidem fazer isso, eles devem divulgar sim para aquela cidade, para aquela comunidade. Ninguém chegou e perguntou: viu, prefeitura, vocês estão construindo algum hospital novo? Não foi necessário fazer essa pergunta. Até porque a ideia é fazer a pessoa pensar: a administração da minha cidade é tão foda, tão boa, que eu acredito, eu sei que quando tiver algo importante, eles vão me avisar. É isso que essa quarta diretriz diz. Beleza? E agora vamos voltar aos tipos de informação, que em geral são as públicas, pessoais e as sigilosas. A informação pública, lindezas, basicamente é aquela de interesse coletivo que não vai causar risco à ordem social, vai gerar caos, e são divulgadas sem requerimento. O maior exemplo disso é o que eu disse agora sobre os SMS enviados pela Defesa Civil. Já as informações pessoais são aquelas que dizem respeito à pessoa natural, aquela que nasce, aquela que é parida, aquela que tem CPF, RG, Instagram. Faz tudo o que uma pessoa jurídica ou uma empresa não faz. E essas informações são aquelas capazes de identificar ou de tornar identificável a pessoa. Como assim? Através do nome, endereço, dívidas, relação de parentesco, é possível determinar ou deixar essa pessoa determinável. Por exemplo, se eu souber já de cara o nome completo e o endereço da pessoa, ela fica identificada. Agora, se eu sei apenas o primeiro nome dela, mas eu sei quem são seus parentes, eu sei para quem ela está devendo, eu sei onde ela estuda, eu sei qual foi o último emprego dela, sei que ela costuma frequentar local A, B, C, juntando todos esses dados, essa pessoa se torna identificável. As chances de saber quem ela é são muito grandes, beleza? Já as informações sigilosas são aquelas que ficam temporariamente restritas, ou seja, por um certo período de tempo ninguém tem acesso a elas. Geralmente essas informações estão relacionadas à segurança da sociedade e do Estado. Essa restrição faz com que apenas algumas pessoas tenham acesso a elas. Essas pessoas tenham a necessidade de conhecê-las, geralmente pelo seu cargo, pela sua função, pelo seu trabalho e também pelo seu credenciamento. Outra forma de dizer autorização. Então, por exemplo, às vezes a gente vê muito em filme que a informação de um certo meteoro ou de algum minério novo descoberto só ficam ali sabendo dessa informação. Geralmente o presidente é o cara que tem autorização legal para saber de tudo que está acontecendo e algumas pessoas especialistas naquelas áreas, que são as pessoas que vão trabalhar ou para resolver o problema ou para explorar ao máximo aquele novo recurso antes de todo mundo ficar sabendo, ok? E vale ressaltar por fim que essa pessoa, seja ela especialista, seja ela legalmente autorizada, credenciada, a partir do momento em que ela recebe essa autorização sigilosa, ela também passa a ter o dever de resguardar pelo sigilo sob imposições legais. Então é aquela coisa, a pessoa fica sabendo de um segredo, agora ela é responsável também por guardar esse segredo. Se ela contar para mais alguma pessoa e descobrirem, tá ferrada. Aqui agora um quadro resuminho, porque agora veremos também a subclassificação das mensagens sigilosas, que são elas secreta, ultra secreta e reservada. Mais uma vez, por ser uma subcategoria, já fica subentendido que todas elas têm alguma relação bastante direta com a questão da segurança do Estado e ou da sociedade, beleza? Mas a informação secreta é aquela que vai ficar no máximo 15 anos restrita a partir da sua produção. Então, se em janeiro de 2000 um documento falando sobre a vinda de um meteoro para a Terra foi produzido, é a partir dali que o prazo começa a ser contado. Não interessa se foi só lá em 2010 que esse documento recebeu o título de secreto, uma classificação de secreto. Por causa do seu teor, o seu título de secreto começa a se dar na sua produção. E é essa mesma lógica para as outras duas subcategorias também, beleza? E quem é que pode dizer, solicitar que essa informação é secreta? Basicamente, os titulares da fase, os responsáveis, os chefes, os líderes, aqueles que estão à frente das fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Já a ultra secreta, ela vai ficar em restrição por no máximo 25 anos a partir de sua produção. E essa categoria é solicitada pelo presidente, ministros, comandos das Forças Armadas. É claro que essa galera também pode pedir documentos secretos, porém os titulares da fase não podem solicitar
solicitar documentos ultra-secretos. Tanto que a informação secreta e ultra-secreta, ela pode ser delegada a um agente público, inclusive se essa pessoa estiver lá no exterior, só que é proibido a subdelegação. Ou seja, suponha que o presidente passe um segredo ultra-secreto a um ministro. Esse ministro não pode subdelegar essa informação ao seu assistente, a um outro ministro, a um comandante das Forças Armadas. Aquele que recebe essa delegação fica com ela, beleza? Já a informação reservada, ela vai ficar no máximo 5 anos restrita. Aí sim, a galera da fase pode solicitar a classificação de um documento como reservado. Da mesma forma que o presidente também pode solicitar a classificação de um documento como reservado. Só que aqueles que não podem pedir os outros dois, mas esse aqui sim, são as autoridades em funções de direção, comando ou chefia. Geralmente é a galera que cuida da agenda presidencial. Tanto que, caso essa galera tenha conhecimento de alguma informação que coloque em risco a segurança do presidente ou vice-presidente da República, como também seus respectivos cônjuges e filhos, essas informações ficarão exclusivamente classificadas como reservada. E isso é o que está escrito lá no artigo 24 dessa lei. E muita atenção ao parágrafo 2º, que vai dizer sobre a classificação reservada das informações de segurança do presidente, só que a parte final do seu parágrafo, que é até o término do mandato ou o próximo caso reeleito. Então, cuidado com as datas. Ah, mas como é que vai ficar 5 anos se o mandato presidencial é de 4? Então, lindeza, está dizendo ali que é no máximo 5 anos. Isso quer dizer que pode ficar por 4, por 3, por 2, por 1, mas não pode por 6. A não ser que ele emende um mandato no outro, ele seja reeleito. Aí essas informações ficarão em sigilo até acabar, geralmente depois de 8 anos, beleza? Agora, o que acontece quando você tiver a negativa de acesso à informação? Você pede para saber sobre algo e a galera diz, não vai saber não. Temos algumas situações. Caso essa negativa não seja fundamentada, aquele que deu essa resposta sofrerá medidas disciplinares conforme o artigo 32 dessa lei. E agora a gente vai começar a fazer um monte de puxadinho. Esse artigo 32 diz que é ilícito não fornecer informação. Da mesma forma que diz também que, de acordo com a lei do funcionário público civil, esse tipo de conduta é uma infração administrativa apenada com a suspensão. Por fim, parágrafo 2º desse artigo diz que a conduta de recusar a informação solicitada é um ato de improbidade administrativa. Então, existem duas formas de você receber a negativa. Não fundamentada, exemplo, sua solicitação foi negada, ponto. Como também pode acontecer de você receber os fundamentos. Ou seja, exemplo, sua solicitação foi negada por A, B, C, D, E, F, G motivo. Geralmente, quando é assim, zero problema, segue com a vida. Você vai analisar ali os motivos e falar, tá bom, por causa disso aí não dá certo. Porém, e quando esse fundamento for uma zona? Fogo sem pé nem cabeça, você não concorda, não faz sentido. Teve o fundamento? Teve. Só que você ficou insatisfeito. Acha aqueles motivos totalmente injustos. Você tem o direito de entrar com o recurso dessa decisão no prazo de 10 dias. E quem é que vai receber esse recurso? Foi a mesma pessoa que disse o primeiro não? Obviamente que se isso acontecesse, você receberia outro não. Então, por causa disso, o seu recurso será recebido pela autoridade hierarquicamente superior. E essa pessoa tem o prazo de 5 dias para te responder. Então, se antes você pediu a informação para o gerente, agora você vai encaminhar um recurso ao dono do lugar. Essa é basicamente a ideia. E claro, para entrar com esse recurso, você primeiro tem que saber o que foi dito nela. Por isso que você tem total direito de receber inteiro o teor da decisão que negou o seu acesso, seja por uma certidão ou cópia. Então você chega no balcão, pede alguma coisa, a pessoa diz não. Você tem todo o direito de falar assim, eu quero uma cópia disso. Ou então a pessoa fala assim, não, e tá aqui o documento. Você pede uma certidão de que aquele documento é autêntico. E aí, com base nisso, você entra com o recurso, beleza? Isso é o que diz lá o artigo 14 e 15 dessa lei. Porém, lindezas, existem algumas informações que não podem ser negadas de jeito nenhum. E nós temos praticamente 3 tipos. As informações necessárias à tutela, ao cuidado, à manutenção judicial, ou seja, decisões, sentenças, acórdãos, todos de interesse público, obviamente, como também as informações necessárias a direitos fundamentais, que são eles liberdade, igualdade e segurança. Como também não pode ser negado nenhum tipo de informação referente à violação de direitos humanos, principalmente se essa violação foi feita por agentes públicos ou por ordem de autoridades públicas. Então, policiais flagrados torturando algum
suspeito. O vídeo de um político dizendo para explodir o carro do seu concorrente, coisas desse tipo. Beleza? E agora vou falar para vocês quem é que tem direito a exigir essas informações. Nós sabemos quem tem o direito de fornecê-las e de pedi-las. São basicamente qualquer pessoa interessada, pessoa física, jurídica, cachorro, papagaio. Mas como é que é feita essa solicitação? Você vai fazer um pedido formal de acesso à informação a qualquer órgão ou entidade pelo meio legítimo, que pode ser um saque, serviço de atendimento ao cliente, ou ali o fale com a gente, ou você chega presencialmente lá no balcão e fala, eu quero falar com tal pessoa, eu quero pedir informação tal. No máximo, você vai ter que preencher um formulário. Sim, porque o seu pedido deve conter a sua identificação e o seu pedido específico. Ó, o meu nome é fulano de tal, eu quero saber quanto que vocês gastaram com saúde, quanto vocês gastaram com educação, o que vocês sabem sobre mim, onde eu moro, onde eu trabalho, quem são meus parentes, quero saber todo esse tipo de coisa. Mas atenção, essa sua identificação tem que ser simples, não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. E essa inviabilidade pode ser qualquer tipo de informação que te deixe constrangido, por exemplo. Sei lá, às vezes no formulário tem algumas perguntas meio idiotas. Qual o seu peso? Já teve frieira? O certo é biscoito ou bolacha? Coisas desnecessárias que podem te deixar de alguma forma desconfortável. Quem nunca preencheu alguma ficha de cadastro que em algum momento se perguntou, nossa, para que eles querem saber isso? Pode acontecer, mas é importante você saber também que é proibido, vedado, quaisquer exigências relativas ao motivo da sua solicitação. Então você chega lá e fala, quero saber quanto vocês gastaram com saúde. Se a pessoa responder, por que o senhor quer saber isso? Você simplesmente pode responder, foda-se, eu quero saber. Não te interessam os meus motivos. Até porque é algo que você já tem direito. E se você tem direito, você não tem que explicar o porquê de querer. O porquê da exigência. Você pode. Então, geralmente, você recebe a fichinha lá de identificação, especificação da informação e no quadrinho final lá tá. Deixa aqui o seu motivo. Por que quer saber isso? Esse último quadro você não precisa preencher, ok? Então, muito bem. Você vai lá, fez o pedido. Qual o tempo de resposta dessa galera? Via de regra, eles têm que te informar de forma imediata, ali, na lata. Porém, pode ser possível que eles não tenham esse acesso. Nesses casos, os órgãos e entidades que receberem esse pedido terão 20 dias, com uma colher de chá aí prorrogado por mais 10, para apresentar uma justificativa. E nessa justificativa, eles vão ter que comunicar data, local e modo de realizar a consulta, como também data, local e modo para efetuar a reprodução ou obtenção da certidão. Então, você chega lá e pergunta, quanto vocês gastaram com saúde? A pessoa vai te responder, senhor, aqui é o setor sobre tráfego, sobre veículos, não é aqui. Mas, de segunda a sexta-feira, nesse endereço aqui, o senhor pode comparecer da hora tal a hora tal e pedir essa informação no balcão. Ou então entrar aqui nesse site e agendar a sua consulta. É isso que a pessoa tem que fazer. Ou então, dependendo da informação, se ela for de caráter sigiloso, informar a pessoa o motivo dessa recusa. Olha só, nós não te informamos de forma imediata porque você não tinha acesso a essas informações. Porém, agora que você está credenciada, aqui está ela. Ou então, a justificativa, a fundamentação você não tem autorização para ela. Tudo tem que estar devidamente indicado, beleza? E agora eu trago aqui para vocês 5 questões. Então, pause o seu vídeo, tente resolver porque os comentários e anotações aparecerão em 3, 2, 1. Essa questão aqui é uma afirmação sobre a definição de informação. E aqui ela diz que informação são os dados exclusivamente processados. Não. São dados que podem estar processados ou não. E é por isso que essa questão aqui está errada. Já a segunda questão, mesma coisa, comentários em 3, 2, 1. Essa daqui tá toda certinha, bonitinha, alternativa correta. Órgãos públicos da administração direta, poder executivo, legislativo, galera do Corte de Contas, judiciário e Ministério Público. Toda a galera que de alguma forma representa o governo estão sujeitos à lei de acesso à informação, ok? Terceira questão, comentários em 3, 2, 1. Mais uma vez, aquela que é classificada como sigilosa deve ficar restrita à pessoa devidamente credenciada. Exatamente, ela vai ficar um tempo restrita, podendo ter acesso a ela apenas pessoas devidamente autorizadas. Penúltima questão, mesma coisa, 3, 2, 1.
Aqui ele está pedindo a alternativa correta. Na letra A, está falando sobre o recurso caso a sua solicitação seja indeferida. Você tem 10 dias para entrar com o recurso e a galera tem 5 dias para te responder, que é basicamente aquilo que anula a alternativa C. O recurso deliberará em 10 dias. Não, 10 dias é para entrar com o recurso. Deliberar sobre o recurso é em 5 dias. E é também o mesmo motivo da alternativa D, beleza? Já a última questão, 3, 2, 1. Ela está errada porque está dizendo que a informação reservada terá o prazo contado a partir da sua classificação. Não, é a partir da sua produção. Reservado, secreto, ultra secreto são contados a partir da sua produção. Deu esse prazo, será desclassificada como tal. Fechou? E assim chegamos ao final. Espero que tenham gostado e entendido. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comente aí o que mais você gostaria de ver resumido aqui. Valeu pela atenção e até o próximo resumo. Tchau!